Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bora fazer o nosso estudo aí nesse final de semana, onde a gente vai estar falando das marcações aí do que aconteceu na sexta-feira, um resumão aí do nosso dia e como sempre dar algumas dicas, né? O estudo do fim de semana ele é um pouquinho mais longo, né? Não vai ser mais aquele estudo de meia hora, mas vai ser um estudo com alguns insightzinhos aí de algumas coisas para vocês estudarem durante o final de semana. E aproveitando que essa sexta-feira tivemos o payroll aí, foi um dia muito bom para todo mundo, né? Foi um dia espetacular para quem foi impaciente, para quem foi paciente, para todo mundo que esperou. Ou quem não esperou, arriscou, também deu bom, né? E sempre levando a importância para vocês, né, galera, do Smart Money, da questão da gente analisar e entender o contexto do preço, né? O que é que está acontecendo, né? Porque isso é muito importante na tomada de decisão. E como eu estava falando na live, né, vamos começar já falando da análise do índice, né? Só não esqueçam, já deixa o like, você que está chegando agora aí, e vai assistir a playlist de Smart Money no Zero, que tem o link aqui na descrição, porque isso é um treinamento completo, tá? Muita gente chega, não vai explorar o canal do YouTube, chega com dúvidas, começa a querer operar de qualquer jeito, só com base nos estudos de mercado. Vão assistir essa playlist aí que ela vai ajudar demais vocês, beleza? Então bora lá. A gente estava conversando na live hoje sobre a questão das estruturas do preço e da importância da defesa do volume, né? Galera que estava acompanhando viu que a gente estava monitorando esse carinha aqui, ó, que é o que foi responsável pela queda ontem, né? O que fez o sweep aqui nessa zona e depois desceu segurando o preço aqui embaixo. E aí a gente estava trocando ideia e eu falando para a galera, olha o tanto de vezes que o preço ficou aqui e ele estava defendendo a posição, tá? Tanto que no payroll, ele foi quem segurou a notícia. E aí o importante de vocês saberem interpretar a notícia vale muito nessas análises quando a gente atrela o volume, atrela a região do gráfico que o preço tá. Por que isso? Porque a gente já sabe como que funciona o payroll, né? Se ele vem alinhado com a projeção, o mercado sobe. Se ele vem muito abaixo, o mercado cai. Se ele vem muito acima, o mercado cai e depois assimila e volta tudo, que foi o que aconteceu hoje, né? O mercado estava com 180k previsto, veio 199. Aí o que acontece? Num primeiro momento, o preço reage negativamente a esse excesso e depois aí o preço assimila o que aconteceu e ele volta a subir porque é final de ano, é favorável, não foi tão grande assim a divergência, né? Porque aquele medo, né? Se vem muito acima da expectativa, existe o risco dos Estados Unidos aumentar a taxa de juros. E quando aumenta a taxa de juros, a bolsa cai. Então aquele primeiro impacto é negativo, depois ele pega e volta tudo. Quando a gente atrela isso ao Smart Money, a gente entende o processo, sabe onde são as zonas de defesa, né? E a gente vai operar conforme o preço nos mostra. E aí teve gente que pegou essa venda aqui do payroll, teve gente que pegou essa compra, né? Essa primeira compra. Depois teve gente que pegou essa outra compra aqui na liquidez. E eu peguei essa venda, tá? Era para ter saído aqui, acabei saindo com 1000 pontos. Mas assim, ó, o que eu quero deixar de lição para vocês é que aqui, inclusive, a minha leitura foi errada, que eu achei que ele vinha fazer um sweep mais aqui abaixo para depois voltar. Até na live eu falei isso. Aqui eu não compro porque eu achei que seria arriscado demais. No fim foi onde acabou segurando o preço. Mas tudo existe a nossa leitura, né? Porque afinal de contas ele segurou aqui, né? Tinha essa região de liquidez e eu achei que essa liquidez é que ia empurrar o preço para baixo. Pelo contrário, foi ela que segurou, criando uma outra zona muito importante aqui, que quando o preço bateu, ele devolveu tudo de novo. Ou seja, nós tivemos a criação de um order block aqui.
né? Porque o preço segurou nessa região, depois ele fez a quebra da estrutura, voltou no order block e deu uma outra compra de mais de 1.000 pontos aí. Então hoje o dia foi 1.000 para lá, 1.000 para cá, 1.000 para lá, 1.000 para cá. Foi um dia extremamente bom para todo mundo. E aí vocês têm que entender o processo para aproveitar isso. Então analisem isso, tá? Saibam interpretar isso daí, ó, porque aqui nós tivemos outra defesa dessa região. E alinhado às expectativas, quando a gente teve essa defesa de volume aqui, ó, esse ponto, esse order block aqui, ele fica fraco, porque o preço reagiu aqui, ó. Se o preço reagiu aqui, a tendência é ele buscar liquidez na região que tem mais liquidez, ou seja, onde os players vão vender mais caro, tá? Então sempre estejam atentos a isso. Por isso que eu até coloquei no grupo do Telegram lá na sexta-feira, que muita gente chega no grupo e não vai assistir a playlist, né? Então, assistam lá, tem aula de estrutura, tem aula de volume, tem um monte de insights nas aulas que vocês precisam ter, beleza? Então, bora falar aqui agora, o que nós temos aqui, ó. Os order blocks aqui já todos mitigados, né? O que eu tenho de estrutura que seria um próximo alvo agora? Esse cara aqui de cima. Porque eu tenho uma região de liquidez aqui, né? A princípio ele já chegou no alvo, que agora eu tenho que aguardar a tomada de decisão. Porque é como eu falei para vocês na sexta-feira. Isso aqui eu não sei se foi uma onda de retração para dar continuidade, a gente não sabe, né? Para a gente ter certeza disso, ele precisa romper esse topo. Agora, se amanhã, né, segunda-feira, ele abrir rompendo esse topo, você pode ter uma continuidade. Só que vocês têm que estar espertos com os alvos, né? A gente tem esse e tem a extremidade aqui em cima. É só questão de alinhar os pontos, alinhar de onde vem e para onde vai. Que eu tenho certeza que isso aí vai mudar bastante o contexto para vocês. Então fiquem espertos em relação a isso. Porque apesar do preço ter feito essa movimentação, a gente ainda está na tendência de alta. E ele segurou aqui e agora ele vai testar a extremidade. Então, lembrando da aula de estrutura, topo fundo forte, topo fraco, né? Então, fiquem espertos para procurar a venda aqui agora, porque a venda aqui já foi o primeiro momento. Agora, você pode arriscar uma venda aqui? Pode, sabendo que a alvo é mais aqui e você está operando contra a tendência, certo? Porque ele já mitigou, olha só, ele já mitigou a liquidez, chegou na Golden Zone, certo? Então, tomem cuidado, tá? Deixe segunda-feira o preço mostrar o lado para tomar a decisão. Porque se a gente pega agora e traz de novo a Golden Zone para a nossa região aqui, ó, para essa queda, olha onde é o nosso ponto agora. É o alvo. Então estejam sempre atentos a isso, né? E aonde que eu tenho defesa de preço agora? Eu tenho defesa aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, que é exatamente onde ele pode fazer o sweep para pegar aqui e dar uma outra venda para depois dar continuidade no alvo. Só fiquem espertos quanto a isso, tá? Se for chegar lá em cima para pegar uma venda, arriscar uma venda, saiba que ele está subindo e agora a venda é contra o movimento, porque ele fez choque aqui, tá? Então fiquem muito espertos em relação a isso. Deixa eu até botar esse choque aqui, ó, para vocês não se perderem, tá? Ficarem cientes do que está acontecendo, né? Boss ele não fez ainda, porque se ele romper esse topo aqui, aí a gente tem uma quebra de estrutura e confirma que ele vai tentar romper a extremidade ou pelo menos testar as regiões de extremidades, beleza? Então fiquem ligados em relação a essa movimentação aí,
porque é justamente agora, ó, ele está naquela zona que a gente não gosta, né? A região dos 50%. E a região perigosa de operar. Beleza? Equilíbrio, né? Lembre-se sempre, né, turma? Vender caro e comprar barato. Esse é o nosso lema, esse aí é o nosso objetivo sempre. Beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar também fez um movimento hoje. Deixa eu só atualizar aqui. O dólar fez aquele movimento que a gente tinha conversado, né? E se ele rompesse essa estrutura aqui, ele daria continuidade para ir até os próximos points, nos order blocks. Foi aonde ele deu o alvo, voltou depois nessa região aqui, tá? Foi a defesa do payroll, né? Aqui a gente observa isso aqui, ó. Como o payroll defendeu o preço, tá? Foi tudo, devolveu e aqui ele não conseguiu passar. Percebam, ó, a defesa. Então a gente teve aqui um momento de tomada de decisão com stop curto e alvo longo. E foi isso que o preço fez, né? Então, isso que eu sempre falo para vocês, galera, estejam sempre atentos a essas identificações aí, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais assertividade nas tomadas de decisão se vocês se basearem por conta disso, do que o preço está nos mostrando, né? O dólar aqui, ó, aquela mesma coisa, ele segue dentro, apesar de ele ter dado uma escorregada ali, que foi uma captura de liquidez, ele segue buscando as extremidades. Eu nem vou deixar marcado aquele ali do meio, vou trabalhar só com esse aqui da extremidade, tá? Justamente por conta disso. Se o preço abrir rompendo esse topo, a gente segue no caminho até a próxima extremidade, tá? Fiquem espertos nessa questão de às vezes, não, mas um tá subindo, ou tem que descer. Gente, já faz tempo que o índice dólar, eles não andam o tempo todo juntos, tá? Então, só fiquem atentos em relação a isso. Olha hoje o que aconteceu. Na hora do payroll, eles fizeram um movimento inverso. Depois, os dois foram para cima, tá? Então, esqueçam essa história e se atentem no que o preço está mostrando, tá? É isso que vocês precisam tomar decisão. O preço está mostrando o quê? Está mostrando que tem alvo lá para cima para capturar liquidez. Eu sempre falo isso e eu não canso de repetir. Operem a causa, não o efeito. Isso é uma das leis do Wyckoff. Lei da causa e efeito. Quando você está querendo pegar um trade no meio do caminho, você está operando o efeito. O teu stop é caro, o teu risco é alto e você não vai ter análise técnica suficiente para segurar esse trade devido ao tamanho do stop. Então, espera chegar nas extremidades, espera o preço reagir, vê o que ele vai mostrar para vocês aí de movimentação, para depois tomarem a decisão correta, tá? Tenham paciência. Olha o exemplo hoje no índice. A paciência foi tudo, né? Tem esperado até o meio-dia para pegar aquela operação. Mas a gente estava falando desde cedo. A gente queria vender lá em cima. E não ficar operando no meio do caminho. Ainda mais com o payroll. Tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Primeiro POI aqui. Depois a gente tem a extremidade lá em cima. Mas a questão aqui é seguir o preço. E para a gente estar falando em vendas, ele tem que perder essa estrutura aqui. Se o dólar cair, perder aqui e voltar, aí sim a gente sabe que o preço vai continuar para baixo. Enquanto ele estiver seguindo essa linha, né, temos outra linhazinha aqui, a gente está olhando para o lado de cima porque ele está subindo. Então, se ele voltar, a gente tem oportunidade compradora. Beleza, turma? Então, fiquem atentos a isso na doleta. E o Nasdaq foi bom também demais hoje na questão do payroll. Isso aí foi na hora do payroll que eu fiz a operação,
tá? Foi aqui, ó. A ordem foi nessa liquidez aqui, tá? E eu peguei até aqui, acabei subindo, fiz mais uma parte ali, agora falta pouquinho para fechar a conta. E aquilo que eu falei para vocês, agora é só esperar o tempo, né, para terminar o teste e com isso ativar mais uma conta, tá? Então agora é só esperar finalzinho do mês, virar, porque tem aqueles R$ 650 para pagar e agora com o mercado parado não vale a pena, então é só aguardar para completar os dias. Fechou? E aqui, ó, foi um movimento que a gente está olhando. Vamos dar uma olhadinha numa hora no Nasdaq. Que olha só, lembra que eu tinha falado? Eu tinha cantado essa pedra. Inclusive, ó, quando a gente olha numa hora, olha onde ele veio fazer a defesa do preço e reagiu, né? Eu tinha deixado marcado, eu tinha avisado no estudo de ontem que ele estava fazendo fundos ascendentes, fez essa quebra aqui, né? De captura de liquidez. E aí, qual que é o próximo movimento que a gente tem que esperar? Se ele está subindo, eu vou esperar descer para comprar. Não adianta, o gráfico do Nasdaq de 60 minutos, ele tem uma força descomunal, galera, tá? E agora ele está chegando nessa região aqui do 1 hora, ó, que é um ponto muito forte, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa região? Eu vou aguardar a reação do preço. Porque lembrem-se, isso aqui só vai ser considerado um sweep se esse preço romper o topo. Se ele chegar aqui nesse order block dos 60 minutos e reagir e voltar a cair, aí nós temos um choque, né? Aqui tem choque aqui de movimento diário. Se a gente ampliar os tempos gráficos, a gente vê que as estruturas estão sendo perdidas em tempos gráficos maiores. Olha só. E aqui a gente já começa a sentir a pressão, né? Porque dentro do 4 horas ele já chegou. Olha lá. Então, agora é aquele momento crucial. Pega toda essa região do 4 horas, traz para o gráfico de 15 minutos, espera ele fazer a quebra da estrutura, né? Fazer uma quebra, para aí sim tomar uma decisão. É uma decisão rápida? Não. Você pode ter a oportunidade de pegar a venda rápida, ou você pode ter a paciência de esperar o preço perder um fundo, né? Perder uma região de fundo para depois voltar, dar uma oportunidade e aí você surfar a venda. Então, é um movimento um pouco mais demorado, mas estamos num order block do 4 horas e isso precisa nós estamos num order block do 4 horas com máxima histórica. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Ó, então, tudo isso. Então, vocês pensam, analisem, né? Quando a gente bota a marcação aqui, a tomada de decisão ela é toda dentro desse order block e é isso que vocês precisam ter em mente, beleza? Então, não vou estar marcando nada para baixo, porque a gente aqui no Nasdaq, a gente tem que ter atenção em relação a isso, tá? Ao que o preço está fazendo lá em cima, porque para a gente seguir na compra, ele tem que romper esse topo, meus amigos. Se ele não romper topo histórico, a gente não vai comprar rompimento de H4, porque a probabilidade de você tomar uma sapatada na cabeça e esse preço voltar com tudo é muito grande. Aqui é a hora da gente reagir, é a reação depois que o preço nos mostrar qual é a intenção dele. Por isso que eu estou dizendo que aqui no Nasdaq vai ser vão ser trades de paciência para esperar o momento certo de vender. Beleza? Então era isso, meus queridos. Tenham todos aí um bom final de semana de descanso, né? Domingão de estudos e preparação para o pregão de segunda.
Um grande abraço a todos e até a nossa live nessa segunda-feira. Abraço, até mais.